E agora chegou a hora de falarmos do Corinthians, hein? Porque o Ronaldo Fenômeno foi presença ilustre nesse sorteio, nesse evento da FIFA lá em Miami, né, onde a FIFA sorteou e nós conhecemos os grupos, né, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E o Ronaldo passou ali pela zona mista, conversou com a imprensa e foi questionado sobre a vaquinha para ajudar o Corinthians a pagar a dívida do estádio. Até o momento, galera, a ação idealizada pela torcida já arrecadou mais de 25 milhões de reais dos cerca de 700 milhões necessários para encerrar a dívida do Timão com a Caixa Econômica Federal. E nós temos aqui as aspas do Ronaldo Fenômeno. Você viu primeiro nas redes sociais, @Jovem Pan Esportes. Segue lá no Instagram, @Jovem Pan Esportes, no Twitter também, no Facebook. Você viu primeiro as aspas do Ronaldo Fenômeno, inclusive com vídeo e tudo, nas nossas redes sociais. Mas se liga só no que disse o Ronaldo Fenômeno no evento da FIFA sobre a caixinha do Corinthians, né? A vaquinha está sendo feita aí pela torcida do Timão para ajudar o Corinthians a pagar essa dívida. Abre aspas para Ronaldo Fenômeno. Eu tenho para receber lá. Vou conversar com alguém. Posso até abrir mão de alguma coisa. Eu acho que essa iniciativa é incrível. É maravilhoso. Eu acho que não deveria precisar disso. O Corinthians é uma potência enorme, que deveria ser um clube autossustentável, resolver os problemas financeiros e olhar para frente. A torcida corintiana merece isso, fecha aspas. A declaração do Ronaldo Fenômeno, Vanderlei Nogueira, tudo aquilo que a gente também comentou aqui. É uma iniciativa incrível do torcedor corintiano. O valor arrecadado de 25 milhões de reais é muito expressivo, mas me surpreende o Ronaldo falar. O Ronaldo já saiu do Corinthians, já acabou a trajetória dele para o Corinthians já faz mais de 10 anos, né? E ele... 2011, né? Então tem aí 12, 13 anos que ele saiu do Corinthians. E ele declarando lá nesse evento, ao ser questionado sobre a vaquinha do Corinthians, que tem valores a receber do Corinthians, Vanderlei Nogueira. Bom, eu acredito nele, ele deve ter valores para receber no Corinthians. Primeiro, sobre a vaquinha, eu só queria dizer que eu estou naquele pacote de pessoas que entendem que é uma boa iniciativa da torcida, é uma coordenação da principal torcida organizada, a Gaviões, mas com a participação de todos os torcedores, aqueles que integram torcidas organizadas, aqueles que não são de torcidas organizadas, enfim, todo corintiano tem a possibilidade de participar. E essa vaquinha, a meu ver, para resumir, ela engrandece a torcida e apequena a cartolagem. Faz 14 anos, o estádio foi inaugurado em 2014, né? Que essa é talvez a grande dívida, mas tem as outras. Lembre-se que a dívida é 2 bi e 400 pela última amostragem e a dívida do estádio é de 700 milhões. Então veja que o estádio é uma grande parcela, mas tem muito mais coisa por aí. Eu concordo com o Ronaldo quando ele diz que é uma manifestação, uma iniciativa incrível, acho mesmo. Vou repetir aqui para os amigos do rádio, eu entendo que essa iniciativa engrandece a torcida, de cabo a rabo, entre os organizados e aqueles chamados torcedores comuns, engrandece a torcida e apequena a cartolagem. Para mim, isso é definitivo. Tomara ela prospere e consiga abater bem essa dívida que o Corinthians tem com a Caixa pela construção do estádio. Torço para que isso aconteça, acho que e respeito essa manifestação que os torcedores estão fazendo. Com relação à dívida que o Ronaldo tem para receber, se ele tem para receber, o Corinthians precisa pagar. Para o Ronaldo, ou seja, para o Zezinho. Precisa pagar aquilo que deve. Agora, o Ronaldo sabe perfeitamente que não foi essa gestão que ficou devendo para ele. É isso. Só uma coisa, eu concordo com tudo que o Vanderlei falou, e veja, o Ronaldo, ele sai do Corinthians, ele anuncia, enfim, a aposentadoria dele, depois daquele início de Copa Libertadores frustrado, né, que o Corinthians perde para o Tolima, aquilo foi em fevereiro de 2011. Então, nós estamos há 2 meses de fevereiro de 2025. Ou seja, são quase 14 anos. Então, eu imagino que
de tanto, quase uma década e meia. Quer dizer, se o Corinthians não fez, até não conseguiu saldar essa dívida, olha, porque de lá para cá todo mundo já foi presidente do Corinthians. E o calote continua. Depois disso, o Corinthians já foi inclusive campeão do mundo. E era um momento, enfim, o Vanderlei falou em dívidas aí de 2 bilhões e tanto. Eu fui há alguns anos em um evento de lançamento da candidatura do Dr. Mário Gobi, presidente do Corinthians. Ele perdeu, né? Enfim, pro presidente que saiu agora, do Ilho e tal. Então, veja, naquele dia foi perguntado, uma das perguntas que ele teve que responder é o seguinte: porque no tempo do senhor o endividamento subiu de 100 e tantos para 300 e tantos milhões. Aí ele, enfim, justificou, falou que aquilo foi necessário para ganhar a Libertadores, investimento do time e tal. Mas só para que a gente tenha uma ideia da grandeza das coisas. Naquele era um momento em que o Corinthians devia em torno de 150 milhões de reais. Hoje, o Corinthians devendo 2 bi e tanto. Olha como a dívida do Corinthians se multiplicou daquele momento em que o Mário Gobi assumiu até agora. E se o Corinthians não pagou o Ronaldo quando devia 100 e poucos milhões, eu acho que agora vai ser um pouco mais difícil o Ronaldo receber, considerando que o Corinthians deve mais de 2 bi. Essa aspa do Ronaldo Fenômeno é surpreendente, né? Porque já se passaram aí quase 12, 13 anos e o Corinthians ainda não pagou, ainda tem valores, né? Ainda a serem pagos ao Ronaldo Fenômeno, Bruno Prado, antes do Vanderlei. É rápido, não vou atrapalhar o Bruno. Eu acho que o Ronaldo é o credor mais famoso de todos. Famoso. Não falei em volume. Mas é o credor mais famoso. Bruno. O Ronaldo é um cara muito grande mundialmente. Ontem, a gente falou do sorteio aí da Copa do Mundo da FIFA, ele estava lá participando, né, junto com o presidente da FIFA, na hora que exibiram o troféu da competição. Sim, perguntaram a ele, ele respondeu. Acho que ele nem espera receber isso aí, né? Acho que não, nem é uma coisa que ele está esperando, né? Mas ele falou, o Ronaldo ele tem uma relação muito boa com o ex-presidente do Corinthians, com o André Sanches. Então, então agora ele não vai ter muito cuidado para dizer que ele ainda tem algo a receber do Corinthians, né? Antes ele nunca falou sobre isso, mas como eu falei, acho que ele nem conta com isso. Mas na teoria o que ele falou é correto, né? Era para o Corinthians estar se virando para pagar o estádio. E nada contra a iniciativa da torcida, acho até que é uma iniciativa legal. Não vai arrecadar o total que o Corinthians deve, mas já arrecadou um bom dinheiro. Acho que é uma coisa bem legal. E ninguém é obrigado a participar. Então quem está participando está curtindo fazer isso, participar, ajudar do jeito que pode. Mas o Corinthians, essa questão do estádio, que começa na gestão, há várias gestões, no grupo que estava no poder até o ano passado, isso o Augusto Melo herdou, é uma questão que o Corinthians não soube resolver bem e que atrapalha muito na vida financeira do clube. O Corinthians tem outros problemas, não é só por causa do estádio que o Corinthians deve quase 2 bilhões, mas a questão do estádio é uma questão vital para os problemas financeiros do Corinthians. Então se liga só nessa informação que saiu dos nossos colegas que cobrem o dia a dia do Corinthians, a contratação de Memphis Depay e a perspectiva de um 2025 diferente são alguns dos artifícios usados pelo Corinthians para atrair grandes jogadores ao clube. O plano é ter mais estrelas para potencializar a marca dentro e fora de campo. Apesar das dificuldades financeiras e da incerteza sobre a continuidade de Augusto Melo na presidência, o Corinthians tem traçado um audacioso plano projetando as próximas temporadas. A intenção é buscar ao menos mais um novo reforço de peso para 2025. Com o projeto de Memphis sendo utilizado como exemplo, o objetivo é mudar a imagem do clube nos bastidores. O executivo de futebol tem contado com o apoio dos jogadores do atual elenco que o ajudam em conversas sobre o ambiente, estrutura e a gestão do clube. O caso mais recente foi o encontro entre Memphis e Neymar. O holandês não escondeu a vontade de atuar ao lado do craque.
A fama de mal pagador e as crises técnica e administrativa afastaram nos últimos anos a chegada de grandes jogadores. O caso de William, que deixou o clube depois de sofrer ameaças de torcedores, também é usado como exemplo para mostrar a mudança de mentalidade a curto prazo. No início do ano, de acordo com a apuração do GE, o Corinthians sofreu seguidas negativas no mercado em busca de reforços. Aos poucos, o clube passou a receber ofertas de jogadores interessados em atuar no Brasil e especificamente no Timão. O trabalho é para recuperar a confiança de agentes, jogadores e investidores do futebol. Um dos exemplos mais recentes, Sérgio Ramos, né? A breve negociação do Corinthians com o zagueiro Sérgio Ramos, livre no mercado desde a saída do Sevilha, o zagueiro foi oferecido ao Timão e teve um projeto apresentado por Fabinho Soldado. O jogador gostou da estrutura, da história do clube e reagiu positivamente à possibilidade de uma experiência no Brasil. Mas a direção do Corinthians esbarrou no alto investimento que teria que fazer para contar com o jogador, o zagueiro de 38 anos, no elenco. A reta final da temporada e a incerteza sobre o calendário de 2025 também acabaram esfriando a investida do Corinthians no Sérgio Ramos. Tá aí a informação, o Corinthians vai em busca de pelo menos mais um nome de peso, mais um jogador de peso no mercado da bola. E aí é que tá, né? Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, Fábio Piperno, a gente acabou de relatar aqui a situação do Ronaldo Fenômeno. Aí o torcedor, ele fica bravo com a gente quando a gente diz que o Corinthians não pode contratar jogadores ou não pode fazer assim aquele investimento no mercado, porque primeiro tem que pagar o que deve. E, enfim, você vê, tem duas informações. Isso que eu não consigo entender no Corinthians. Ué, você nunca ouviu a frase a história do devo, não nego, pago quando puder? É isso que o Corinthians está fazendo. Aí arruma lá um investidor, o investidor paga, digamos, os novos ativos, né? Enfim, um contrato, um ativo aí e tal. A compensação, e torcedor, joga o resto por e o torcedor contribuindo para a vaquinha do estádio também. Aí o torcedor fica assim, poxa, eu tô aqui de boa vontade e ajudando o Corinthians. Para mim é uma baita iniciativa, a iniciativa da vaquinha. Sim. E o valor que foi arrecadado, um negócio impressionante, só mostra a paixão, né, do fiel torcedor. Mas assim, se eu fosse também o torcedor do Corinthians, tivesse colocado lá, não sei, uma grana nessa vaquinha, e agora eu tô vendo que o Corinthians está buscando aí nomes internacionais, eu fico até repenso o meu investimento. O Corinthians, Pedro, conseguiu nas últimas horas na Justiça, a autorização da Justiça, a concessão da Justiça, a vara de falências, um período para reajustar a sua vida com os seus credores. Isso a lei permite, né? Então, o Corinthians, pelo menos, está anunciando que vai fazer isso e agora tem a força da Justiça com relação, primeiro centralizando todas as suas dívidas, né? Tudo num pacote. E pelas informações que a gente recebeu, já foi nomeada uma empresa, mas é na figura de alguns profissionais, chamados de administradores judiciais. Eles vão acompanhar o dia a dia financeiro do Corinthians. Fala-se até que um tostão, né, entre aspas, não poderá sair sem um aval dessa administração judicial. Ela concede essa autorização ao devedor, dá esse fôlego para o devedor, mas segue, exige que seja feita uma administração responsável, séria e dentro daquilo que o clube pode fazer. Então, esse é o cenário hoje da situação que o Corinthians vai ter que viver. Vai ter uma verba, claro, para poder ter o seu dia a dia, mas os credores serão levados em conta. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Esse é o cenário apresentado. Se acontecer, é o início para retomar uma caminhada séria, se acontecer. Com relação a novas contratações, eu não sei, seria uma, né? Você falou uma de um jogador importante, um jogador de peso, né? Não sei como será feito, se vai aparecer algum investidor, algum apoio, o patrocinador vai ajudar, isso eu não tenho essa informação. Se for uma contratação responsável, eu acho que é bom reforçar a equipe. Se não for assim, a meu ver, deve continuar com o grupo que tem, porque esse grupo, nesse último momento, mostrou que é forte o suficiente para começar
caminhando com um pouco mais de paz 2025. É isso. Agora, que o Corinthians precisa pagar as suas contas, precisa, porque senão será aquele cenário de enxugar gelo. Não vai acontecer absolutamente nada. Melhora um pouquinho agora, vai estourar para valer lá na frente. É importante. Desde o primeiro dia, o Pedro sabe, o Bruno, o Piperno, eu até brinquei, presidente, o senhor tinha que fazer a partir do primeiro dia, dia 12 de janeiro, eu lembro bem isso. Auditoria, né? O Vampeta falou. Primeira auditoria. Auditoria no Corinthians. Primeira auditoria que foi desconsiderada. Mas eu falo, presidente, no final de cada mês, o senhor convoca uma coletiva e mostra, olha, tirei da gaveta essas dívidas aqui e consegui pagá-las. Elas estavam penduradas há muito tempo. Olha, essa conta aqui da pintura da parede estava parada, eu paguei. Coisa que é pouquinho, mas eu consegui pagar. Né? Olha, eu tinha uma prestação do automóvel do clube que estava atrasada, eu consegui pagar. Sabe, era isso que o presidente tinha que fazer, desde do primeiro mês. Nós vamos agora completar um ano? Um ano, dia 2, né? Isso. Dia 2 de janeiro vamos completar um ano e isso não foi feito. Então é importante para mostrar que o Corinthians está preocupado com a reputação, que não é boa, a reputação de mau pagador. Então o presidente atual deveria ter feito isso. Mas ainda dá tempo de dar uma ajustada. No campo a coisa parece que melhorou. Fora do campo, com essas decisões judiciais que dão um fôlego financeiro para o clube começar a pagar as suas enormes dívidas, pode ser que a coisa melhore. Pode ser. Eu não sei se isso vai acontecer. O Sérgio Ramos teve uma breve negociação com o Corinthians, a coisa não foi para frente por alguns motivos que a gente já citou. Mas assim, Sérgio Ramos, Bruno Prado, hoje seria um bom reforço para o Corinthians aos 38 anos? Sim, o Sérgio Ramos, ele depois que saiu do Real Madrid, ele passou no Paris Saint-Germain, passou no Sevilha, clube onde ele iniciou a carreira. Ele ainda conseguiu jogar. Claro que você não vai esperar que ele seja o mesmo de tempos em que ele era um dos melhores, se não em alguns momentos o melhor zagueiro do mundo. Mas é um jogador que, se tiver condição de bancar o jogador, seria um reforço bem interessante para qualquer time aqui no Brasil. A gente tem o Thiago Silva na mesma posição, na mesma idade, ou muito próxima à idade. Mas aí tem que ver a condição financeira, como faria, se dá para trazer esse patrocinador banca, mas eu acho que ele ainda tem condição de jogar, sim. Piperno, você acha que o Sérgio Ramos seria uma boa contratação para o Corinthians? Impacto, marketing, com certeza. Acho que venderia muita camisa. Eu estou vendo já muito torcedor do Corinthians assim empolgado com essa possibilidade que surgiu, mas dentro de campo seria uma boa para o Corinthians? Claro, deixando de lado a questão de grana, óbvio que dinheiro é importante, fundamental. A gente está falando de um time que está numa pindaíba, um clube que está numa pindaíba danada, então, mas, enfim, deixando tudo isso de lado. Em relação ao aspecto técnico, sim, mesmo aos 38 anos, eu acho que seria uma atração muito bacana para a Copa Libertadores de 2025, considerando que o Corinthians vai jogar a fase classificatória, a fase preliminar. Seria até curioso, imagina, por exemplo, Vanderlei, o Sérgio Ramos jogando uma fase preliminar, indo para o Defensores del Chaco jogar uma fase preliminar de Copa Libertadores e tal. Seria uma atração, né? Olha, Sérgio Ramos e Depay para um Corinthians, um confronto, sei lá, Corinthians versus Nacional do Paraguai. Estou até chutando porque eu nem vi quais são os outros clubes do Paraguai. Seria algo diferente. Artistas importantes no palco. Artistas importantes, seria algo. E a campanha do Corinthians nesse segundo turno é uma campanha muito boa, baita arrancada do Corinthians e chegou aí a 8 vitórias seguidas, é o recorde corintiano na história dos pontos corridos e ainda pode bater, se vencer o Grêmio na última rodada, pode ser, né, a maior sequência da história dos pontos corridos entre todos os clubes, né? Sim. Só que aí empataria se tiver com o Internacional e com o Galo. O Galo 21 também chegou a 9 vitórias seguidas. O Galo eu não tenho certeza, mas o Internacional, sim. É exemplo do Soares. Claro. O Soares chegou, o Pedro, o que chamou de holofote por onde passou ou não? Não é verdade? Também. E a bem da verdade, ele deu certo no Grêmio, saiu pela porta da frente, enfim, muito legal. Esse tipo de jogador, ele não é moleque.
Ele não é um Rames que vem aí para ganhar o dinheiro, come, dorme, querer ser uma primadona, mimada. Não, esses caras, eles sempre foram competitivos. Ele tem uma imagem, né? Claro, claro. Eu acho que, assim, do ponto de vista técnico e tal, seria uma bela aquisição.